Eles não me convidaram para o casamento da minha irmã. Ela disse, é melhor sem você lá. E eu respondi, perfeito. De qualquer forma, estarei em Paris naquele fim de semana. E então eles viram minha postagem. Sabe aquele pressentimento que aparece antes de algo realmente acontecer? Como se o cérebro captasse algo que o coração ainda não entendeu? Eu tive exatamente esse pressentimento sobre o casamento da minha irmã desde o momento em que ela ficou noiva. No começo, não era nada óbvio. Só pequenos detalhes. O jeito como ela falava comigo quando a gente conversava sobre os planos. Os silêncios constrangedores quando eu entrava numa sala e ela e minha mãe estavam cochichando como adolescentes. O fato de ela nunca ter me perguntado quais fins de semana eu estaria livre, mesmo eu morando a 4 horas de distância e tendo um emprego que não distribui folga como se fosse brinde. Mesmo assim, eu ignorei. Falei para mim mesma que estava exagerando. Talvez ela ainda estivesse montando a lista de convidados. Ou talvez achasse que eu estaria lá de qualquer jeito. A gente não era próxima, de verdade. Mas éramos família. Isso não devia valer alguma coisa? Só quando vi a primeira publicação no Instagram é que a ficha começou a cair. Era uma foto dela com um noivo, sorrindo, segurando um envelope decorado. A legenda dizia, os convites foram enviados hoje. Mal posso esperar para comemorar com todos que amamos. Esperei um dia. Depois 2. Uma semana. Nada. Nenhum convite. Nenhuma mensagem. Nem mesmo uma ligação de cortesia. Foi minha prima mais nova, a Beth, quem acabou confirmando sem querer. Estava toda animada num churrasco de família, abanando o cartão de confirmação de presença como se fosse um bilhete dourado. Vou de verde, ela disse. O tema do casamento vai ser esmeralda. Super chique, né? Eu não disse nada. Só assenti e sorri. Deixei aquelas palavras descerem pelo meu estômago como cubos de gelo num copo de água morna. Gelado, esquisito, completamente errado. Saí cedo naquele dia e disse para todo mundo que estava com enxaqueca. Mas a dor de cabeça de verdade só chegou na noite seguinte, quando recebi a mensagem que mudou tudo. Era da minha irmã. Do nada. Uma linha só. É melhor sem você lá. Foi isso. Nenhuma explicação, nenhum cuidado para amenizar o golpe. Apenas uma crueldade casual, como quem escolhe o que vai pedir no delivery. E eu não sei o que deu em mim, mas respondi na hora, antes mesmo de pensar. Perfeito. De qualquer forma, estarei em Paris naquele fim de semana. Era mentira. Uma mentira boba e óbvia. Eu não tinha passagem, nem planos de viagem, nem passaporte, o meu estava vencido há 2 anos. Mas, no segundo em que cliquei em enviar, algo dentro de mim mudou. Porque talvez não precisasse ser mentira. O problema das mentiras é que, quando você conta com confiança suficiente, até você começa a acreditar. Fiquei olhando pro celular por uns bons 10 minutos depois de mandar a mensagem, esperando, quem sabe, que minha irmã percebesse o blefe. Mas ela não percebeu. Só me deixou no vácuo. E foi nesse momento que eu decidi. Dane-se. Eu ia para Paris. Não só para provocá-la, mas para provar algo para mim mesma. Para eles. Para qualquer um que tivesse passado anos me tratando como o prato de sobras da família. Aquela que ninguém realmente queria por perto, mas que mantinham por hábito. Eu fui a estranha. A ovelha negra. A que não seguia o roteiro. A que não forçava sorriso. A que não sabia ou não queria suavizar as coisas. Eu disse o que precisava dizer. Aparentemente, isso me tornou um problema. Mas agora eu estava prestes a me tornar um problema bem estiloso. Passei as 48 horas seguintes numa mistura de planejamento e planilhas. Eu não era rica, nem de longe, mas vim economizando em silêncio há anos. Não para nada em específico. Só, para alguma coisa. Acontece que uma pequena vingança pode ser um ótimo motivo. Comprei uma passagem de ida e volta para Paris, de última hora. Não era classe executiva, nem nada chique. Mas me levaria até lá. Reservei um hotel simples, mas com varanda e uma luz natural perfeita para fotos.
Fiz reservas em restaurantes com cardápios que eu mal conseguia pronunciar. E passei horas no Google procurando trilhas e rotas com as melhores vistas para selfies na hora dourada. Cada passo tinha um objetivo em mente. Fazer parecer fácil. Fazer parecer leve. Fazer parecer que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Ainda não tinha postado nada. Isso viria depois. Antes, precisava arrumar as malas. Enquanto dobrava suéteres e camisas para colocar na bagagem de mão, me peguei lembrando de todos os aniversários que ignoraram. Todos os favores que fiz e nunca agradeceram. Todas as vezes que meus pais me pediram para entender o lado dela. Todas as vezes que minha irmã me atropelou, e eles só viraram o rosto. Eles queriam um casamento sem mim? Tudo bem. Eles teriam. Mas o que eles não teriam seria o meu silêncio. Cheguei em Paris na manhã do ensaio do casamento. Não no casamento em si, e isso seria óbvio demais. Eu tinha cronometrado tudo perfeitamente. Queria que minhas postagens chegassem em ondas. Cada uma como uma pedra jogada num lago calmo. Mandando pequenas ondulações pela superfície perfeitamente planejada do evento. Sutilmente perturbador. O suficiente para incomodar. Quando desci do avião, estava exausta, com jet lag, dolorida. E questionando todas as decisões da minha vida. Mas, no momento em que vi meu reflexo na porta de vidro do aeroporto, cabelo levemente bagunçado, casaco elegante, óculos escuros salvando o look, eu soube que ia dar certo. Por volta do meio-dia, fiz check-in no hotel. Quarto andar. Unidade de canto. Varanda com ferro meio enferrujado e vista pros telhados. O tipo de lugar que te faz sentir numa cena de filme francês. Joguei a bolsa no chão, vesti uma camisa branca impecável. E saí para minha primeira foto acidental. Uma taça de vinho. Uma cestinha de pães. A Torre Eiffel ao fundo, desfocada o suficiente para parecer casual. Legenda: alguns lugares curam sem pedir. Foi como riscar um fósforo. Em 20 minutos, minha prima Ellie curtiu. Depois, o tio Rob. Logo em seguida, uma das damas de honra da minha irmã. Alguém que eu nem via desde 2023. À noite, tirei outra. Sob uma fileira de luzes de café, com uma xícara de expresso pela metade. E um livro aberto no colo. Legenda: a solidão tem gosto de café forte. Um pouco amarga, mas melhor do que fingir. Essa me pegou de jeito. Meu celular vibrava sem parar. Eu não respondi. Deixei as notificações se acumularem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, minha irmã postava sua foto pré-casamento. Ela cercada por um círculo perfeito de damas de honra. Todas com vestidos combinando, iluminação impecável. Teve curtidas, claro. Mas aí começaram os comentários. Ué, por que meu nome não tá nesse grupo? Achei que vocês fossem super próximas. E outro, não vou mentir. Paris parece bem mais legal do que casamento no quintal. E eu nem tinha chegado na metade do meu roteiro. O casamento nem tinha começado. Mas a tempestade, a verdadeira, estava só começando. Sábado de manhã. Dia do casamento. Acordei com o som suave dos sinos da catedral do outro lado da rua. Nem precisei de despertador. Abri a porta da varanda e fiquei ali por um tempo. Descalça no piso frio, com uma xícara de café preto na mão. Vendo a cidade acordar devagar. A milhares de quilômetros de distância, minha família vestia roupas caras. Colocava flores na lapela, posava para fotos. Fingindo que não tinham me apagado da história como quem corrige um erro. Mas eu não sentia tristeza. Eu sentia calma. Às 11 horas no horário de Paris, 5 horas da manhã em Boston, eu postei de novo. Uma foto simples. Eu de blazer azul marinho, sentada à mesa com toalha branca. Olhar de lado. Garfo sobre um prato com salmão defumado e caviar. A Torre Eiffel perfeitamente emoldurada ao fundo. Legenda: a paz, a distância e a aprender quem nunca mereceu um lugar à sua mesa, para começo de conversa. O efeito foi imediato. Não foi só um post. Foi um impacto.
Ao meio-dia, os comentários já estavam fervendo. Não era só curtida, era engajamento. Gente marcando gente. Espera, o que aconteceu? Isso é uma indireta? Preciso dessa energia na minha vida. Melhor que qualquer casamento que já vi. E aí vieram as mensagens privadas. Um velho amigo da família. Acabei de ver seu post, você não foi ao casamento? Uma das minhas tias respondeu à minha foto com um emoji de coração. E a frase, você parece tão em paz. Sentimos sua falta hoje. Curioso o uso do pronome. E então, às 13h17, bem no meio do que eu presumi ser a cerimônia, meu celular vibrou com uma notificação do Facebook. Minha mãe tinha postado uma foto em grupo da festa do casamento. Eu, claro, não estava nela. Mas o comentário em destaque dizia: lindo, mas cadê seu filho? E logo embaixo: acabei de ver as fotos dele em Paris. Ele tá radiante. Eu não respondi. Não curti. Não bloqueei, nem escondi, nem apaguei. Só me servi de mais uma taça de vinho. Me recostei na varanda. E deixei que minha ausência dissesse mais do que minha presença jamais diria. Naquela noite, a recepção começou. Eu soube porque meu primo Mark, um dos poucos legais, me mandou uma foto da pista de dança. Sem legenda. Só uma imagem borrada de pessoas girando sob luzes de festa. E ao fundo, minha irmã. Radiante. Taça de champanhe erguida. Olhei para ela por um segundo, e notei algo. No canto inferior direito da imagem, dava para ver a tela de um celular. Alguém estava rolando o feed. E na tela, meu último post. Sutil. Se piscasse, você perdia. Mas eu não perdi. Eles estavam me observando. Bem no meio dos discursos, da primeira dança, da celebração em que me disseram que eu era dispensável. Eles estavam checando o que eu estava fazendo. Queriam saber o que eu tinha me tornado sem eles. Naquela noite, comecei de verdade. Postei um carrossel. 5 fotos. Na porta de um museu. Em pé diante da enorme janela do relógio. O sol batendo no meu rosto como se eu pertencesse a outra época. Um close do confit de pato com batatas ao alecrim. Uma taça de vinho quase intocada. Um momento calmo, sem sapatos, pernas esticadas. O tipo de foto que sussurra, estou despreocupada. Uma foto em preto e branco dentro de uma livraria. Eu folheando um romance francês que não conseguia ler. Mas parecia que sim. E uma última imagem, tirada por um estranho a quem deixei uma boa gorjeta. Eu caminhando por uma rua de paralelepípedos ao anoitecer. Blazer jogado por cima do ombro. Com cara de quem tinha um destino certo. Legenda. Às vezes, o melhor RSVP é simplesmente não responder. Sem hashtags, sem localização. Só aquela linha. 10 minutos depois, minha irmã viu meu story. 20 minutos depois, chegou uma mensagem de uma conta que eu não conhecia. Uma amiga em comum da festa de casamento dela. É verdade que você não foi porque não te convidaram? Eu não respondi. Nem precisava. Eu tinha feito algo mais poderoso do que aparecer de surpresa. Transformei minha ausência na protagonista da história. Na manhã de domingo, o casamento já tinha acabado. Mas a verdadeira festa estava só começando. Não a deles. A minha. Porque aí vieram os sussurros. As mensagens enviesadas. O começo do desmanche silencioso da imagem que eles tinham polido por anos. Tia Teresa, aquela que nunca toma partido, me mandou mensagem no Facebook. Só por curiosidade, você realmente não foi convidada? Depois veio meu padrinho. Vi suas fotos em Paris. Você estava incrível. Sinceramente, não consigo acreditar que te deixaram de fora. Mas a mensagem que realmente mexeu comigo veio da Raquel. A amiga de faculdade da minha irmã. A gente sempre se deu bem. Compartilhamos várias conversas longas, vinho tinto e dramas familiares nas férias. Ela mandou uma mensagem direta, simples, sem rodeios.
Só pra você saber, mais gente perguntou onde você estava. Duque quem fez os arranjos das mesas. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Confirmou o que eu já suspeitava há muito tempo. Mas nunca tinha como provar. Eu nunca fui o problema. Eu era só inconveniente. Honesta demais. Relutante demais em interpretar o papel da família feliz. Enquanto todo mundo fingia que não havia rachaduras. E agora, essas rachaduras estavam aparecendo. Mais tarde, soube por uma amiga de uma amiga que minha irmã tentou fazer controle de danos. Disse que eu escolhi não ir. Que eu estava ocupada com meus próprios planos. Que fui difícil com o código de vestimenta. Que eu não combinava com a vibe do casamento. O problema? As pessoas tinham visto os meus posts. E eles não pareciam de alguém recluso à margem. Pareciam de alguém, prosperando. As comparações começaram a surgir. Ela tá em Paris e eles fizeram um casamento no quintal. Sinceramente, o dela parece a celebração de verdade. Foi cruel. E eu não disse nada. Continuei bebendo expresso. Andando pelos mercados. Fingindo não notar as consequências silenciosas. Anos sendo esquecido. O do canto. O que dava e não era visto. E agora, sem nem aparecer. Eu tinha me tornado impossível de ignorar. Passei a segunda-feira num café tranquilo perto do bairro de Marray. Vendo a chuva bater leve na janela. Enquanto eu mergulhava um croissant no café preto. Foi o primeiro momento em que, de fato, me permiti sentir tudo aquilo. A quietude. A ausência de expectativa. A falta de julgamento. Ninguém me conhecia ali. Ninguém tinha uma lista mental de como eu deveria me comportar. Eu não era direto demais, nem sério demais, nem de menos. Eu era só um homem. Em Paris. Foi então que o telefone vibrou de novo. Mas dessa vez, não era um primo distante ou algum convidado do casamento tentando montar o quebra-cabeça. Era minha mãe. Fiquei olhando para a tela por um tempo, sem saber se queria abrir. Mas abri. Gostaria que você tivesse nos contado que estava viajando. Poderíamos ter combinado alguma coisa. Todos sentiram sua falta esta noite. Fim de semana. Li 2, 3 vezes. Depois, ri. Ela nem tentou negar. Nenhum pedido de desculpas pelos meses de silêncio. Nenhum reconhecimento do que aconteceu. Nenhuma menção ao fato de que minha própria irmã olhou nos meus olhos e disse: "É melhor sem você aqui." Só um agente podia ter dado um jeito. O que aquele jeito queria dizer? Como se estivessem dispostos a me dar migalhas, desde que eu me comportasse. Aparecer. Ficar quieto. Sorrir para as fotos. Aplaudir os discursos. Fingir que sempre fiz parte daquilo. Não, obrigado. Mas não parou por aí. 2 horas depois, chegou uma mensagem de um grupo antigo. Algo que eu jamais esperava. Era do tio David, irmão mais novo do meu pai. A gente não se falava havia anos. Sempre foi o diferente da família, morava do outro lado do país, só aparecia para grandes eventos. Mas aparentemente, ele foi ao casamento. A mensagem dizia: "Ouvi dizer que você estava em Paris. Boa escolha." Honestamente, sua ausência falou mais alto do que sua presença jamais teria falado. Se estiver por perto quando voltar, adoraria conversar. Alguns de nós entendemos. Aquilo me atingiu. Fiquei olhando para a mensagem. Deixei ela repousar ali, dentro de mim. Porque no fundo, era esse o ponto, não era? Não se tratava só de pular o casamento. Era sobre virar o jogo. Mostrar a eles o que tinham perdido ao me excluir. Recuperar o poder que achavam ter tirado com uma única decisão. E quando achei que já tinha sentido tudo o que havia para sentir, o telefone vibrou de novo. Era uma mensagem da minha irmã. Nem lembrava que o número dela ainda estava salvo. Ei! Sei que as coisas ficaram estranhas. Algumas pessoas comentaram sobre sua viagem.
Não imaginei que você levaria isso tão a sério. Se quiser ir ao brunch pós-casamento amanhã, vai ser na casa da mamãe. Sem pressão. Sem pressão. Como se ela estivesse me fazendo um favor. Coloquei o celular de lado e olhei pela janela. As pessoas caminhavam sob seus guarda-chuvas, risadas suaves ecoando pelas ruas estreitas. Por um momento, considerei. Não porque eu quisesse ir, mas porque a ideia de aparecer ali calmo, sereno, talvez até com um leve bronzeado e um pedaço de chocolate francês na mão, era quase poética demais para resistir. Mas aí percebi uma coisa. Não se tratava mais deles. Eles queriam que eu voltasse, fosse educado, sorrisse. Queriam encerrar a história de forma bonitinha, fingir que estava tudo resolvido. Mas não estava. E no segundo em que eu entrasse naquele brunch, eu estaria dando permissão para que fingissem o contrário. Então, abri a mensagem dela. E digitei 2 palavras. Não vou. Não consigo ir. Foi isso. Desliguei o telefone, paguei a conta e voltei para a chuva. Voltei para casa na noite seguinte. O voo estava quase vazio, o assento da janela ao meu lado também. Não vi nenhum filme. Não coloquei música. Só fiquei ali, sentado, olhando as nuvens passarem, pensando em como tudo aquilo era estranho. Como algo tão cruel podia trazer tanta clareza. Quando o avião pousou e eu tirei o modo avião do celular, as notificações começaram a pipocar. Mensagens, chamadas perdidas, marcações, até solicitações de amizade de nomes que eu nem conhecia. Provavelmente gente do casamento, curiosos querendo entender melhor a história. Ignorei quase tudo. Mas uma mensagem me chamou a atenção. Era da Hannah, uma das madrinhas da minha irmã. A gente nunca foi próximo, mas ela sempre foi gentil. O tipo de pessoa que escuta mais do que fala. A mensagem dela era simples, mas sincera. Não sei o que aconteceu entre você e sua família. Mas você parece em paz. De verdade. Espero que consiga manter isso. Paz. Engraçado, né? A vida toda me chamaram de difícil. Fria. Distante. E agora, longe dessas pessoas, era exatamente isso que viam em mim. Alguém que só queria tranquilidade. Cheguei tarde no meu apartamento. Joguei a mala num canto, abri as janelas e deixei o ar da cidade entrar. Não era Paris. Não era romântico. Mas era meu. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo do que viria depois. Na manhã seguinte, fui acordado por uma notificação. Uma marcação. Minha irmã postou uma sequência de fotos do casamento. Tudo sorrisos, filtros e risadas. Quase passei direto. Mas aí vi a legenda. Um dia perfeito com as pessoas que mais importam. As pessoas que mais importam. Eu podia ter ficado amargo. Podia ter escrito algo afiado, cheio de veneno. Algo passivo-agressivo bastante para cortar. Mas não fiz. Porque, no fim das contas, é o seguinte. Você não precisa queimar a ponte quando já aprendeu a nadar. Então, postei uma última foto. Só uma. Eu, parado na frente da janela do meu apartamento, segurando uma caneca de café. Com o mesmo sorriso calmo de Paris. Legenda. De volta ao lar. E não perdi nada. Sem nomes. Sem hashtags. Só um encerramento. E em 1 hora, 3 primos deixaram de seguir minha irmã. 3 dias depois, tempo suficiente para a poeira baixar, aconteceu o inesperado. Recebi um e-mail. Não uma DM. Não um SMS. Um e-mail de verdade. Do meu pai. Ele nunca me mandava e-mails. Mal mandava mensagem, a não ser para encaminhar um meme antigo que nem entendia direito ou uma corrente de 2007. Mas esse tinha assunto. Vamos conversar. Abri devagar, me preparando. Sua irmã lamenta como as coisas aconteceram. Sua mãe e eu achamos que a situação saiu do controle. Sabemos que você está machucado. Não queríamos te excluir.
Não completamente. A gente só achou que talvez você preferisse não vir, dado como as coisas têm sido. De qualquer forma, vamos fazer uma pequena reunião no próximo fim de semana. Só a família e alguns amigos próximos. Seria muito importante se você viesse. Vamos começar de novo. Li 2 vezes. Não completamente. Ou seja, eles não me esqueceram por acaso. Eles apenas decidiram que eu não notaria. Ou pior, que ninguém notaria. E agora que notaram, agora que a imagem perfeita começou a rachar nas bordas, agora que as perguntas começaram a surgir, agora eles queriam recomeçar. Pensei em todos os anos em que passei tentando provar meu valor. No jeito como sempre me fizeram me sentir como um ruído incômodo no meio do caminho. Na tensão silenciosa nas fotos de Natal. Naquele suspiro aliviado quando eu dizia que não ia conseguir ir. Eles nunca me quiseram naquele casamento. Eles só não esperavam que a minha ausência fizesse mais barulho do que minha presença faria. Fiquei encarando o e-mail por um bom tempo. Então, sem pensar muito, comecei a digitar. Obrigado pelo convite. Mas eu não vou. Não acho que isso seja sobre recomeçar. Acho que é sobre finalmente admitir o que sempre foi verdade. Somos pessoas diferentes. Você não precisa se desculpar. Eu não estou mais com raiva. Mas aprendi uma coisa que você nunca me ensinou. Limites. Aproveitem a reunião. Eu vou estar em outro lugar, vivendo a minha vida. Aquela que você nunca aprovou. Mas que eu aprendi a amar. Fechei o laptop. E, pela primeira vez em muitos anos, não esperei uma resposta.